Agora a entrevista vai ser com Geraldo Franken. Ele escreveu um livro com a esposa dele, Claudete da Silva Moraes Franken. Quebrando o Silêncio é o nome do livro, um relato vivencial. O livro já foi lançado ou ainda vai ter o lançamento oficial, padre? Bom dia para todos os ouvintes. Não, o livro ainda não foi lançado. O que vai acontecer agora nesta sexta-feira, às 19 horas, no Centro de Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza, que fica na rua Rodrigues Júnior, número 300. Número 300. Não, sexta-feira agora, né? Sexta-feira, dia 15, às 7 da noite. 7 horas da noite, beleza pura. Padre, esse tema é um tema bem complicado, né? Porque há muitos anos a gente escuta, por que a igreja não abre as portas para os padres casados? Por que a igreja não permite em homem casado, padre e tal? Aquela história toda que todo mundo já sabe. Então, o que o senhor escreveu nesse livro, Quebrando o Silêncio? Que silêncio o senhor está quebrando no livro, trazendo para a gente aqui? Obrigado, Tom. Olha, a gente não está quebrando muitos os silêncios, não, porque nós queremos oferecer este livro que contém muito mais perguntas do que certezas. A gente optou por escrever não de forma agressiva, não de forma condenatória, etc., etc., e sim de fazer com que as pessoas que leem esse livro, e espero que sejam bastante gente, que essas pessoas comecem a pensar sobre essa questão, porque o problema não é só nosso. A gente pensa o seguinte, Tom, olha, no Brasil, atualmente, deve ter algo em torno de 8.000 padres casados, que não é pouca coisa, não. 8.000 padres casados, sim. Mais ou menos isso. Então, é o seguinte, a gente se pergunta, primeiramente, qual é o problema? Por que estes homens, juntamente com suas esposas, não podem ter uma participação normal na igreja, no sentido de continuar a prestar seus serviços que os anos todos que trabalhavam como padres do ministério têm mostrado de saber fazer? Em segundo lugar, a gente se pergunta qual é o problema em relação à profissão que cada um tem. Por exemplo, eu sou teólogo. Eu me formei em teologia, tenho mestrado em teologia, e eu, tendo uma certa hora, estava dando aula no seminário da Prainha, e de repente fui cortado, eu não fui demitido, a gente praticamente expulso. Somente por ser padre casado. Está errado, tem nada a ver com coisa outra. Isso é muito engraçado. Você estuda anos a fio até chegar a fazer mestrado, você não tem problema algum com alunos, não tem problema algum com a instituição em si, não tem problema algum com os colegas, e de repente, não pode, porque, sabe, são questões que nós temos o direito de nos perguntar e o outro lado tem o dever de responder. E não venha somente com essa questão, você é casado. E o casamento é coisa tão ruim assim. O casamento é uma coisa tão importante. Pois né? É importante que o primeiro milagre de Jesus Cristo aconteceu exatamente na celebração de um casamento. Exatamente. Em Caná, na Galileia. Então, o livro todo trata dessas questões a partir de perguntas, porque, mais uma vez, nós estamos fazendo uma abordagem a partir da nossa experiência, da Claudete e de mim, entendeu? Isso em primeiro lugar. E a partir disto nós estamos querendo fazer com que as pessoas que leem o livro cheguem a refletir com alguns dados a mais, porque, de fato, pouca gente sabe um pouco mais sobre essa questão do padre casado. Nós, na realidade, somos pessoas bastante conversadas, mas muita pouca gente conversa conosco, né? Nós somos mais assunto de rodas de conversa de certas pessoas, mas dificilmente você encontra alguém que quer dizer: senta aqui, explica um pouco como é essa sua situação, que foi que houve, e o pessoal gosta então de resumir a questão do padre casado ao celibato, como se o celibato fosse a única questão
E eu, pessoalmente, sei que não é. Eu conheço um bom número de padres casados. Há mais motivos que os padres, de repente, dizem, gente, isso não dá mais comigo. Eu vou só dar um exemplo de mim mesmo. Eu não nego, jamais farei isso. Eu não nego que o celibato não faz parte de uma certa problemática na vida. Isso é normal, isso é lógico, porque a gente não é só feito de alma e de espírito. É verdade. Em segundo lugar, eu comecei a ter, eu me ordenei em 77, trabalhei aqui até 99, quer dizer, foram 22 anos, na função do Ministério Sacerdotal, tá certo? E eu comecei a sentir, além da questão do celibato, comecei a sentir principalmente dois outros problemas cada vez mais sérios. Em primeiro lugar, eu comecei a ter cada vez mais problemas com a maneira da sacramentalização que nossa igreja propõe, principalmente em relação ao batismo, aos casamentos e em relação principalmente à confissão. Eu discordei a minha vida toda disso. Esta maneira da massificação dos sacramentos, para mim, começou a perder cada vez mais sentido. E, então, eu acho o seguinte: se você não consegue ser sincera consigo mesmo, como que você vai ser sincero diante de outras pessoas? Não pode. Isso não funciona. Então, aconteceu muitas vezes que eu não aguentava tardes inteiras, uma após outra, para escutar aquelas confissões, enquanto a gente sentia que não estava ajudando aquela pessoa que muitas vezes colocava pedaços de sua vida cheio de problemas. Porque você olha para trás, tem mais 60 para atender, mais 80. Né? Isso principalmente tem em razão de crianças, de seus 7 anos, 6 às vezes, que vão fazer a primeira comunhão, tem que se confessar. Os bichinhos não sabem nada. Tem razão. Não sabem nada. O seu raciocínio procede. Eu vou dar um exemplo. Uma vez um menino veio sentar ao meu lado, na confissão da primeira comunhão, ele tinha 7 anos. Aí ele sentou ao meu lado, eu perguntei, como é teu nome? Joãozinho. Joãozinho, tu tá bem? Tô. Aí ele me perguntou, e o senhor tá bem? Tô. Então tá tudo bem, vou embora. Aí o bichinho foi embora. A catequista via que ele demorou muito pouco, mandou de volta. Aí ele disse para mim, bom, a tia me mandou de volta porque ela achou muito pouco tempo. Assim, então tu vem fazer o quê aqui? Bom, ela disse que tem que me confessar. Mas, olha, o senhor já disse que está tudo bem? Disse. Então, olha, eu nem sei direito o que é pecado. Eu não me lembro de ter feito essas coisas que não sei nem o que é. Disse, confessar o que não sabe, né? Como é que ele vai confessar o que não sabe? Deus te abençoe, te faça feliz e vamos em paz e aleluia, amém, e pronto, acabou-se. Sabe, essas coisas, isso não, para mim não era brincadeira. Isso para mim me fazia questionar cada vez mais certas coisas. E uma outra questão, você, Tom, viveu muito dentro da igreja, ou ainda vive, não sei. Ainda. Então a questão é muito simples. Você, mais do que eu, sabe que, por exemplo, aqui em Fortaleza, em todo o nosso Brasil, a igreja passou por fases diferentes. Era uma fase antes do Concílio Vaticano II. Isso. Depois veio mais um pouco essa abertura. Nós tivemos a graça de podermos ter tido o grande Dom Aloísio em nosso meio, né, que fez trabalhos assim maravilhosos no sentido de colocar a igreja mais junto do povo, e de repente essa mesma igreja começa a se fechar de novo, começa a dar muita importância a si mesma. Isso começou a me, eu vou dizer a palavra certa, a me chatear. A igreja, disse Jesus, vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Se não formos sal da terra e luz do mundo, nós estamos fazendo o quê? Estamos olhando o nosso próprio umbigo. E a gente não sai. Dom Aloísio, ele era uma pessoa que era
a todo instante, você sabe disso, chamada pela imprensa para falar sobre isso, falar sobre aquilo. De tudo. O Norberto estava presente em tudo. Ele teve muita influência. Inclusive na parte política, ele se manifestou. Teve muita influência no senador e no governador Tasso Gereissati. O Tasso ia falar com ele, fazer isso, fazer aquilo, etc. Então, a gente se pergunta se a igreja não tem essa influência direta em todos os campos, em todos os âmbitos da vida humana, isto é, na política também, no religioso, no cultural, etc, etc. Se a igreja não tem isso, ela começa a se fechar dentro de si. E eu não concordo com isso. Eu acho que a igreja está pisando na bola enquanto faz essas coisas. Então, isso também foi um fator para mim para dizer, gente, eu não me encontro mais. Eu não me encontro mais. Aí o senhor saiu para casar, nessa época? Aí eu havia já conhecido, que morava lá na paróquia, a minha futura esposa, a Claudete, e a gente estava muito afinada nas ideias, e depois esta afinação também entrou no campo da sensibilidade, no campo da afetividade, no campo de se sentir bem, estar juntos. E assim foi crescendo. Foi correndo, até chegar ao casamento. Padre, eu estou vendo aqui Geraldo Franco, o senhor nasceu na Holanda, mestre em teologia, não é? Sim. O senhor é mestre em teologia, com especialização em missiologia e antropologia cultural pela Universidade Católica de Nijmegen, Nijmegen, Holanda. Na Holanda, em 1977. No Brasil, desde 73, padre da Congregação da Missão Lazarista, de 77 a 99. Trabalhos pastorais no norte e nordeste do Brasil. Seu trabalho. Aí estou vendo aqui a sua esposa, Claudete da Silva Moraes Franken, cearense, graduada em filosofia pela UES e mestra em educação brasileira na linha de movimentos sociais, educação popular e escola pela Universidade Federal do Ceará, 2013. Técnica em educação e professora da rede pública de ensino, tá certo? Exatamente. O que mais me chamou a atenção, claro que há toda uma abertura que a igreja está querendo fazer, com certa resistência das camadas mais conservadoras, através das posições assumidas pelo Papa Francisco. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de o Papa Francisco chegar a alcançar, portanto, uma reintegração de padres casados? O senhor acha que ele vai conseguir esse negócio tão difícil porque a área conservadora se mantém firme contra? Sua pergunta é muito importante. Olha, é o seguinte, eu pessoalmente acho duas coisas a respeito disso. O Papa Francisco, ele está fazendo o mais importante que um Papa podia fazer. Ele está colocando a igreja de volta a ser uma igreja de e para os pobres. Essa é a grande investida dele. É esta igreja que Dom Luís defendia, é essa igreja que nosso grande Dom Helder Câmara defendia, e assim por diante. Esta igreja que nasceu dentro do Concílio Vaticano II e que depois foi sendo esquecido aos poucos. Por quê? Na evangelização que Jesus nos propõe, os pobres estão em primeiro lugar. E a igreja não pode se desviar desta missão. Então, completando meu raciocínio, a questão do padre casado é um assunto muito pequeno em relação a essas outras grandes questões que o Papa está enfrentando. Mas ele não fecha a porta para assunto algum, como a gente sabe muito bem. Ele está aberto a diálogo para tratar de qualquer assunto. Então, ele de fato está dando sinais de que pode haver sim uma mudança. Por quê? A questão do padre casado e a relação dele com a igreja não é uma questão dogmática. O que significa isso? Isso não é uma regra, desculpe, isso não é uma lei da igreja imexível. Isso aconteceu durante a história da igreja, a partir do ano mais ou menos de 900 a 1000, começou a ser colocado o celibato como regra oficial. Quer dizer, a igreja viveu quase 1000 anos sem isso. Exatamente. Então, regras, o que são regras? A meu ver é o seguinte: regras só têm sentido caso estejam prontas para se adaptarem a novas realidades.
Se nós hoje temos uma enorme quantidade de padres que casaram, se hoje nós temos um problema gigantesco para conseguir gente nova para entrar neste mundo de padre, de sacerdote, etc., né? Aqui ainda menos, mas pelo resto do mundo, na América, na Europa, etc., está cada vez mais difícil conseguir jovens que querem. Então, se a igreja não começa a abrir para outros rumos nesse sentido, a coisa não vai funcionar, não. E o Papa está querendo fazer isso, mas ele sabe que este assunto do padre, que tem que ser homem, que tem que ser casto, que tem que ser celibatário, etc., eu vejo que isso vai demorar ainda algum... Não que seja não o desejo dele, mas a oposição em relação a este assunto é enorme, dentro da própria igreja. Pronto, então eu estou vendo aqui, Papa autoriza padres casados orientais no Ocidente. A matéria não é de hoje, é uma matéria mais antiga, mas eu estou lembrando aqui, é uma novidade cuja importância simbólica não é nada insignificante. O Papa Francisco autorizou as comunidades católicas orientais, espalhadas em diáspora, isto é, fora de seu berço no Oriente Médio, a poderem dispor de padres casados, tá certo? Então já é uma abertura, pelo menos para uma parte É um começo de abertura. É um começo de abertura. Padre, como seria? Dizem que os padres casados, eles ficam à margem porque a igreja tem muito medo da questão do patrimônio, não é? Como é que o senhor analisa essa questão? Não tem essa história, né? Não. Tem. Se os padres casados, daqui a pouco eles vão misturar o que é de patrimônio da igreja, de interesse da igreja, com o que é de interesse da família dele. Entretanto, os pastores evangélicos, eles vivem na igreja e têm a parte deles normalmente, não é? Então eu queria que o senhor visse aí como é que esse argumento se procede, se não procede. Olha, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte: se a igreja continuar a dizer isso é uma atitude discriminatória em relação à mulher. Sei. Como se ela fosse causa de dinheiro da igreja ser desviado para a família. Isso é muito feio. E não tem sustentação alguma. É totalmente impossível sustentar isso. Em segundo lugar, continuando nesse raciocínio, a família também não pode, de antemão, ser consideradas aquele elemento que faz com que, economicamente, a igreja vai para trás a partir do momento que o padre pode casar. Esse assunto sempre volta, esse assunto sempre vem à tona, mas esse assunto parte